Era integrada por Gerardo Grossi, Marcelo Ribeiro, Ademar Gonzaga, substituto. Saiu Ronaldo Poletti, o eminente jurista, entrou Ademar Gonzaga. Não há novidade nenhuma. Depois, Vossas Excelências têm em mãos também, 19/8/2004, saiu Ademar Gonzaga, entrou Henrique Neves, que hoje nos honra com muito brilho, participando como ministro substituto do TSE. Mais tarde, vejam Vossas Excelências na lista, dia 15/3/2006, retornou Ademar Gonzaga. Saiu e entrou novamente. Qual é o demérito? Qual é o problema? O advogado prestigiadíssimo continua prestando excelentes serviços aos seus clientes e fazendo brilhantes sustentações na Corte Eleitoral. Entrou e saiu. E aí vai o histórico todo, que vai por mais de 2 páginas, 17/12/2008, saiu Ademar Gonzaga, entrou Joelson Dias. E, finalmente, aqui nessa lista, no dia 17/2/2008, saiu o doutor Alberto Pavi, que já, por diversas vezes, e um excelente profissional, honra seja feita à Sua Excelência, já ingressou diversas vezes na lista, inclusive já encabeçou a lista, não foi escolhido, desta vez saiu Sua Excelência e entrou a primeira mulher como juíza substituta e foi aprovada por esta corte, por unanimidade, que é justamente a doutora Luciana Lócio. Então, senhor presidente, em preliminar, eu diria a Vossa Excelência que a matéria está absolutamente preclusa, porque o resultado já foi proclamado. Superada essa preliminar de preclusão, seja porque não é da tradição da Casa, seja porque não consta da Constituição Federal e nem do regimento interno que alguém deva permanecer indefinidamente na lista, eu peço a Vossa Excelência que encaminhe a votação e exorto os colegas a que votem pela rigidez do julgamento feito na quinta-feira da semana passada. Presidente, confesso, presidente, que não distribuí elementos aos colegas. Confesso que me limitei a encaminhar a Vossa Excelência um ofício e por um dever ético, que entendia ser um dever ético, remeti cópia ao ministro Ricardo Lewandowski. Também admito que sufraguei o nome da candidata de Sua Excelência, mas o fiz após ter indagado de Sua Excelência, que evidentemente é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se a inserção desse nome implicava a retirada de outro. E a resposta que obtive foi negativa, que não havia saída conforme com fidelidade intelectual, presentes as notas taquigráficas, admitiu o próprio ministro Ricardo Lewandowski. Quanto à reabertura da matéria, nós estamos a atuar no campo administrativo. Não proporia a reabertura e tem me surgido, inclusive, quanto à revisão, que por vezes é implementada no tribunal, não pediria a revisão da matéria caso tivesse passado pelo crivo jurisdicional. Matéria administrativa, nós sabemos que a qualquer momento é um problema de conveniência, é um problema de oportunidade, pode ser reaberta. Daí eu ter trazido, e com a transparência desejável, a questão de ordem. Tudo bem. Na verdade, parece que houve um mal-entendido, mas eu vou tomar os votos. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência, reabre ou mantém a lista? Senhor presidente, é só isso, muito simples. Eu voto no sentido de manter a decisão, até porque eu fui escrutinadoor, tinham 8 cédulas e 8 votos. Ministra Carolina. Com as vênias do ministro Marco Aurélio. Aires Brito. Com a devida transparência, eu mantenho a lista. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Hélio Grace. Ministro João. Presidente, eu também não vejo nesse momento necessidade de reabrir
mas eu devo fazer um registro quanto à preocupação da alteração. Não acredito que ela seja tão anódina e neutra, e por isso acho que nós devemos levar em conta esse fato e precisamos realmente refletir sobre essas alterações, porque elas repercutem no meio jurídico. Eu me lembro que da outra feita, aqui estando, quando houve a substituição do Adhemar Gonzaga, se disse que o fundamento era que ele estaria vinculado a uma agremiação partidária quase que exclusivamente, e por isso deveria ser substituído. E depois disso teve alguma repercussão no meio do jurídico da capital. Isso sempre passa como se fosse uma censura. Por outro lado, isto abriu, eu tenho informações precisas sobre esse fato, isto abriu ensanches para que a Presidência da República não seguisse a ordem da lista. Até então, o argumento é que o Supremo seguia a ordem, e por isso também a Presidência a seguia. Portanto, isso tem implicações. Quebra-se uma tradição, é preciso refletir um pouco sobre isso. Eu acho que é importante, talvez, que nós discutamos, inclusive em sessão administrativa, essas inserções antes de trazer para o plenário. Acho que é fundamental, é melhor escolher uma mulher do que bater em mulher, mas é fundamental, então, que nós realmente tenhamos essa dimensão da implicação. Não é algo neutro. É preciso, portanto, que no futuro nós estejamos atentos ao que se faz quanto à escolha para o TSE. Ministra Ellen Grace. Doutor Dias, senhor presidente. Tudo foi discutido, eu estava na presidência do TSE, com a devida antecipação e a devida clareza. Agora, quando se traz um nome novo para compor uma lista, é evidente que um nome velho tem que sair, porque a lista é de apenas 3, não é quádrupla, não é quíntupla, não é sextupla. Então, eu acho que as coisas foram feitas com a devida transparência, como tudo que é votado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser. A minha colocação tem móvel único, é que incidir em equívoco, sufragando o nome, a partir da premissa de que não sairia ninguém. E quanto ao doutor Adhemar, se fizermos uma recapitulação, nós vamos ver que houve um voto favorável a ele. Eu não sei de quem foi. Ministro, se Vossa Excelência me permite, se eu disse com todas as letras e figura na ata que eu estou propondo um novo nome e distribuindo o currículo, é evidente que está saindo alguém. Absoluta fidelidade intelectual. Apenas me informou, isso está na ata, Vossa Excelência leu, me informou que não saía ninguém. Dos nomes ventilados por Vossa Excelência. Ter sufragado o nome, porque senão, ante o princípio que eu adoto, pode não ser o princípio adotado pelos demais, e eu respeito, eu não retiro, a não ser que haja algo que desabone o profissional inicialmente votado por este colegiado. Não, realmente houve um mal-entendido, vamos continuar. Ministra Ellen Grace. Presidente, eu não estive na sessão em que se deu e o nome é o mais adequado, quiproquó. Alguém disse uma coisa, outro entendeu coisa diversa. É apenas um quiproquó. Eu pelo menos estou nesse tribunal há 10 anos, já participei de inúmeras eleições para substitutos e para titulares do Tribunal Eleitoral. Sei, por senso comum, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, de modo que, para se ingressar com um novo nome na lista, é necessário que saia o outro. Foi um mal-entendido, sem dúvida nenhuma. O ministro Marco Aurélio equivocou-se no seu voto, não desejava. É só, senhor Vossa Excelência, proceder à leitura da ata. A minha questão foi uma questão incisiva no que eu indaguei sair alguém. Qual foi a resposta obtida? Não sai ninguém. Perdão, o equívoco não foi meu. Vossa Excelência deve ler as notas taquigráficas. Eu li, ministro Marco Aurélio, li com atenção. Elas foram lidas também pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do tribunal. É isso. E o resultado foi proclamado, a eleição está encerrada, não há o que fazer. Senhor presidente,
Eu compreendo as razões suscitadas pelo eminente ministro Marco Aurélio. Entendo que a ponderação feita pelo ministro Gilmar Mendes é procedente. Acho importante que o tribunal reflita sobre todos os nomes. E eu tenho observado, não é, que, ao longo de toda a sua trajetória histórica, o TSE, desde o Código Eleitoral de 32, o Código Assis Brasil, quando o TSE era denominado de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral e compunha-se de 8 membros, 3 eram cidadãos escolhidos pelo presidente da República, então denominado chefe do governo provisório, Vargas. 3 eram designados por ele a partir de uma lista de 15 nomes de cidadãos respeitáveis, de notável saber jurídico, de reputação ilibada, lista esta indicada e composta pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso em 1932, quando surge o Código Assis Brasil, jurista gaúcho, responsável pela elaboração desse importante diploma legislativo. Posteriormente, logo no ano seguinte, o número de cidadãos componentes do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral já foi reduzido para 2, mas sempre por nomeação do presidente da República a partir da elaboração de uma lista pelo Supremo Tribunal Federal, até hoje, quando o Supremo Tribunal Federal propõe ao presidente da República a nomeação de 2 advogados que preencham os requisitos estabelecidos na Constituição, e o presidente da República, então, dentre esses 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo, então o presidente da República procederá à nomeação. Os nomes que têm integrado o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral pela classe dos juristas ou dos advogados, têm sido nomes altamente respeitáveis, nomes muito expressivos da comunidade eleitoral. E, como aqui salientou o eminente ministro, presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, a lista é instável por natureza, uma vez que decorre da escolha por parte do Supremo Tribunal Federal. É uma lista onde o ingresso e a exclusão não têm sido incomuns. Ao contrário, somente neste início de milênio já houve pelo menos 3 ou 4 alterações, além de outras ocorridas em décadas anteriores, sem que isso represente qualquer demérito, qualquer restrição de ordem pessoal ou de índole profissional àqueles que, eventualmente, deixam de figurar nesta lista, que irá permitir a composição do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Tal como salientou aqui a eminente ministra Ellen Grace, houve este diálogo entre o eminente ministro Marco Aurélio e o eminente ministro Ricardo Lewandowski, certamente cada qual formulando indagações e respostas a partir de códigos próprios. Houve, na verdade, talvez um equívoco quanto à própria decodificação das indagações feitas pelo eminente ministro Marco Aurélio. Isso foi aqui explicado pelo ministro Lewandowski. A mim me parece que esse processo de escolha transcorreu de maneira absolutamente clara, de maneira absolutamente transparente, e por isso, senhor presidente, a mim me parece que, proclamado o resultado, tornou-se definitiva essa deliberação do Supremo Tribunal Federal. Agora, a ponderação feita pelo ministro Gilmar Mendes deve ser considerada em momento oportuno pela Corte, consideradas as razões que Sua Excelência expôs. Vamos manter, portanto, a lista, mas realmente, eu acho que para evitar outros mal-entendidos, e na verdade não passou de um mal-entendido, seria conveniente que se adotasse uma praxe de um Tribunal Superior Eleitoral com